Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha? Todo mundo já assistiu a primeira aula da gente, a aula de Geography do segundo semestre? Espero que sim. E vamos lá, seguindo nessa jornada, né? É muito boa, muito legal, muita coisa interessante para a gente aprender ainda nesse terceiro ano, tá certo? Todo ano conta, todo ano é muito importante, e para vocês não é diferente. É muito conhecimento que vocês adquirem, e Teacher Leo está aqui super feliz de poder prover essa aula para vocês, tá certo? Bom, vou tirar aqui da tela principal, porque Teacher Leo está gravando aqui num lugar diferente, na hora diferente, e o sol está batendo muito no rosto, né? Vocês devem ficar incomodados de ver aí meu rosto tão brilhante, tá certo? A gente vai falar de uma coisa muito importante, né? Agricultura, agriculture, certo? Então, é o primeiro conceito que eu queria que vocês, né, anotassem aí, certo? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Quero que vocês anotem no caderninho de vocês, naquele melhor amigo de vocês, né? Deixa eu aumentar aqui o... Tá 48 aqui. Agriculture. Agriculture. Eu não sei se vocês nunca pararam para pensar nisso daí, mas vocês veem que a palavra agricultura, na verdade, ela é uma aglutinação de duas palavras, né? Agri, o agri, né, que agora me pegou, mas vem do grego, né? E cultura. Cultura, a gente não precisa dizer o que é cultura, né? Cultura é, na verdade, é importante a gente dizer, porque a gente às vezes acha, cultura é música, cultura é artes, cultura é um quadro, cultura é coisas sofisticadas. Na verdade, cultura, o conceito principal de cultura é tudo que é produzido pelo homem. Então, tudo que a gente produziu até hoje se chama cultura, mesmo que seja algo repetitivo, que é o caso da agricultura, né? Mas agri deve ser alguma coisa voltada para a terra, deve vir aí ou do latim ou do grego, e deve ser alguma coisa voltada para a terra, ou para cultivo, alguma coisa desse tipo, mas deixando claro que é influência humana. A principal coisa aqui é deixar claro que é uma influência humana, tá certo? Então, aqui, ó, agricultura, vocês vão anotar agriculture, ok? Muito, muito, muito importante, porque esse é assunto de prova da gente que acontece daqui a pouco já, em meados de setembro, tá bom? Keep that in mind, boys and girls, tá? Então, vou limpar aqui, que quem não copiou, dá tempo de pausar, tá certo? Deixa eu só por curiosidade, meaning. Não, significado, né? Porque significado. Significado. O radical agri. Ok? Elemento, agri significa campo. Então, perfeito, né? Encaixe perfeito aqui. Agricultura significa cultura do campo. Tudo que é produzido, tudo que é feito da mão do homem do campo, tá certo? E, pelo fato de ser algo produzido pelo homem, ele exerce uma influência no meio ambiente. E, ao exercer essa influência no meio ambiente, ele pode prejudicar o meio ambiente ou não. Se não for feito de uma forma sustentável, de uma forma em que não se destrua o meio ambiente, acaba sendo mais nocivo, acaba sendo pior para a gente no futuro do que bom, tá certo? E aí a gente tem como professor que falar, tá sempre falando sobre isso, falando sobre as consequências das coisas que são feitas no presente e que afetam no futuro, principalmente para vocês, que vocês são o futuro do Brasil, né? Boys and girls. Então, ó, a gente tem vários tipos de agricultura, vários formatos. É aquela história. A agricultura é uma coisa ruim? Não. A gente precisa sobreviver. A gente precisa subsistir, tá certo? Mas
A gente também não quer acabar com o planeta, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Aqui já dizia, ó, a palavra agricultura deriva do latim e significa arte de cultivar, tá certo? Ela, em geral, pode ser definida como uma atividade econômica pautada no sistema de cultivo e produção de alimentos. Né? A arte de cultivar é como eu disse, né? A arte de cultivar, tudo bem, pode até ser que signifique isso mesmo, mas é como eu disse, a palavra cultura vai muito além da palavra arte. A palavra cultura significa tudo que é produzido pelo homem. Foi feito pelo homem, é cultura. Mas a palavra cultura, ela criou uma subderivação. Tá certo? Então, vamos lá. Principais tipos de agricultura, boys and girls. Então, a gente tem a agricultura de subsistência ou agricultura familiar. A agricultura de subsistência, também chamada de agricultura familiar, corresponde à produção agrícola desenvolvida por famílias, cujo rendimento é todo voltado para suas próprias subsistências. Geralmente, essas famílias moram nas mesmas terras e desenvolvem a atividade agrícola. Essa atividade agrícola, tá? É uma atividade que é muito importante por duas razões, tá? Razão número um, porque, e principalmente hoje, mais do que nunca, boys and girls. Eu não sei se vocês, às vezes, assistindo um noticiário, ou às vezes algum outro professor já falou a respeito disso nas aulas dele ou dela, né? Mas se fala muitas pessoas hoje em dia passando fome, certo? E aí a gente tem, né, por conta dessa pandemia, estima-se, isso daí não sou eu quem fala são os especialistas dizendo que o Brasil hoje tem em torno de 100 milhões de pessoas, tá certo? Sob a ameaça da fome, né? Ou seja, não é que essas pessoas estão passando fome, mas essas pessoas se sentem ameaçadas, sentem que chegou um ponto tal em que elas podem não encontrar, podem não ter dinheiro suficiente para se alimentar. Isso é muito, muito, muito ruim, porque até um tempinho atrás a gente tinha praticamente eliminado, não a pobreza, mas a gente tinha eliminado a miséria. Existe a diferença entre pobreza e miséria. A pobreza é aquela pessoa que vive com muito pouco, mas ela vive. A miséria é aquele que a pessoa não tem nem o que comer, né? A gente tem visto muito, muito, muito nas ruas. Não sei se vocês andam nas ruas, vocês são pequenininhos, às vezes não prestam atenção, passa de carro ou de moto com papai ou mamãe, não percebam, mas tentem olhar mais ao redor de vocês e ver o quanto que tem de gente no meio da rua, gente pedindo comida, né? Assim, você vai num restaurante hoje em dia, aqui na Beira-Mar de Olinda mesmo, você vai para fazer uma refeição, passa 10 pessoas pedindo comida, pedindo alguma coisa, pedindo algum dinheiro. Então, isso é um sinal de que a economia está indo muito mal. Então, essa agricultura de subsistência, ela voltando, ela é boa por duas razões. Primeiro, muitas dessas pessoas saem das regiões. Se a gente vê pobreza aqui, no interior é ainda pior. Então, essas pessoas tendo que comer no interior, pelo menos elas ficam no interior. Ou pelo menos as pessoas que estão acostumadas. Talvez as próximas gerações nem tanto, né? Que aí as pessoas querem sempre almejando, o ser humano sempre almejando algo a mais. E com a evolução da educação, anda muito devagar a educação no Brasil, mas algumas pessoas chegam lá e dizem assim, eu não quero também ficar cultivando aqui essa terra e morrer para o resto da minha vida só comendo essa comida. Então, vão atrás de coisas melhores para a vida. Não é só a alimentação, não é só a subsistência, são outros desejos também. Então, agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Ela também é importante por outra razão. E qual é essa razão? Porque ela é, digamos assim, o começo do que a gente chama de uma agricultura de menor escala, tá? Uma agricultura de menor escala. O que é essa agricultura? Que também a gente chama aqui, ele está chamando de agricultura familiar. Mas a agricultura familiar não é agricultura de subsistência, são coisas diferentes aqui. Ó. A agricultura familiar é agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é uma agricultura familiar? É. Mas nem toda agricultura familiar é uma agricultura de subsistência. Entendeu? Não vou explicar.
A agricultura de subsistência é aquela agricultura que a família planta e colhe para seu próprio alimento. Ok? Até aí, ok? A agricultura familiar é aquela que não necessariamente é para o próprio alimento. Obviamente, você está como na massa, você planta alguma coisa para você, mas você planta mais para essa, né, essa sobra ser vendida, e aí, ao ser vendida, ela poder vender e ganhar dinheiro para comprar outras coisas. Então, já é uma evolução da agricultura familiar. Então, percebem por que a agricultura de subsistência é importante? Primeiro, para a sustentabilidade das famílias, e segundo, porque essa sobra é vendida no mercado interno, tá certo? O que é mercado interno? Brasil. Hoje, veja a disparidade, veja a contradição, veja o dilema em que o Brasil se encontra. O Brasil bate recordes e recordes de produção agrícola, de grãos, de carne, de soja, de milho, e tem quase 100 milhões de pessoas sob ameaça de não ter o que comer. E dessas 100 milhões, tem muita gente aí que já não tem o que comer, que já passa necessidade. Como é que isso é possível? A gente vai descobrir no próximo tipo aqui, ó, que é a agricultura comercial ou agricultura moderna, tá certo? A agricultura moderna, olha, um dado interessante aqui, antes da gente entrar, ó, vale ressaltar que ela representa 80% da produção mundial de alimentos, sendo de extrema importância para a economia. Certo? Então, 80% das pessoas no mundo precisam... Não, desculpa. 80% da produção mundial depende dessa agricultura familiar. Então, veja a importância que ela tem. Veja quanto que afeta as pessoas. Como é importante o governo pensar nisso daí, né? A gente fala criar políticas, né? Pensar, sentar os líderes, nós vamos dizer assim, quantas pessoas dependem disso? Que políticas, que coisas a gente pode fazer para que essas pessoas possam, né, continuar o cultivo delas, melhorar o cultivo delas. Então, ficar com isso aí na mente. Agricultura familiar ou agricultura moderna, tá certo? Agricultura comercial ou agricultura moderna, tá certo? Do agronegócio, né? Essa palavra é muito utilizada, né? E ela é isso aqui, ela é ruim por duas razões, tá? Há duas das principais razões. Vou citar aqui duas, duas, mas tem ainda uma terceira. Primeiro, ó, ela é uma atividade que geralmente ela é de monocultura. Ela é monocultura. Então, o que é ruim? Porque o solo, né, o solo rico em nutrientes, ele tem vários nutrientes ali. Mas quando você planta um tipo de planta apenas, aquele tipo de planta só precisa daquele tipo de nutriente, ou daqueles tipos de nutrientes. E aí o que é que acontece? Ela fica pegando aqueles tipos de nutrientes. O que é que acontece depois de várias plantações, depois de anos e anos de plantação? Aqueles nutrientes que ainda ficaram lá no solo já não interessam mais para aquele tipo de cultura, de monocultura. Então, é por isso que o fazendeiro ele pega e abandona aquela terra, né? E aí a gente vai ter, obviamente, isso acontece no Brasil todo, no mundo todo, mas ali na região centro-oeste acontece com mais força, eles começam a ir para outras terras, que aquela já não presta mais para eles. É como usou, agora descarta. Aí eles vão invadindo aonde? Na floresta amazônica. Aí eles vão e tocam fogo na mata para destruir a mata e ir lá plantar. Tá certo? Então, é por isso essa grande debate. E parou-se de falar mais, né? Que agora é o período mais de chuva e tal. Mas por isso que se fala tanto nessas questões das queimadas. Que são fazendeiros, muitas vezes fazendeiros, querendo mais espaço para plantar.
ou para cultivar, né, para criar gado, para plantação de gado, coisa desse tipo, ou destruição também por conta da madeira, né? Então, é ruim por essa razão, que na verdade essas duas razões é uma conectada diretamente à outra, tá certo? Outra razão, né, que eu mencionei aqui na monocultura, na agricultura familiar, é que você planta em larguíssima escala e você vende para quem te oferece o melhor preço. Porque aqui está dizendo, aqui é agronegócio. Se você tem um negócio, se você tem um comércio e você tem várias pessoas querendo comprar seu produto, você vai vender para quem? Para aquele que paga mais. Então, o que é que acontece hoje? Hoje, o Brasil, o real muito desvalorizado, o dólar, né? Com $1, você compra R$ 5, né? Vocês assistem televisão, mas o dólar está 5 e não sei quanto. É isso que significa. Para cada $1, você tem R$ 5, ou seja, o dólar ele é muito mais forte, né? Então, se eu tenho dólar, o meu dinheiro vale muito mais. Eu compro barato, para mim sai muito barato comprar no Brasil. Então, o que é que o agronegócio faz? O agronegócio vende para quem está pagando mais, que no caso deixa eu botar mais para cá, ver se melhora aí, está meio... Quem paga melhor? Quem tem dólar, não o Brasil. E o que é que acontece? Essa produção, a gente é produzido na nossa terra, destrói da nossa terra, destrói a nossa Amazônia, né? Usa dinheiro do governo a juros subsidiados pelo governo de bancos como Caixa Econômica e Banco do Brasil, tá certo? Para depois vender lá para fora. E o brasileiro se beneficia em que nisso? Nada. Absolutamente nada. Vai gerar alguns empregos. Alguém pode usar o argumento, não, mas vai gerar empregos no agronegócio. Primeiro, o agronegócio é um dos setores, a agricultura, como ela é muito modernizada hoje em dia, ela é muito mecanizada, ela gera pouquíssimo emprego para o volume de negócio que tem, para a área que ocupa. Muito pouco. Né? Aí vai gerar um empregozinho ali na questão da logística, os caminhoneiros que levam, né, esse material até, essa produção até os portos e coisa desse tipo. Então, digamos assim, no processo ali, né, vai gerar algum emprego. Mas a agricultura familiar ela gera muito mais. Ela gera segurança alimentar, ela gera a segurança alimentar daquela família, ela e gera renda, ou seja, as pessoas vendem, ganham dinheirinho e aquele dinheirinho é gasto ali, certo? Enquanto aqui no agronegócio, além de gerar muito pouco dentro da cadeia, muito dinheiro vai para a mão de uma pessoa só, que é o fazendeiro e a família dele. E quando muito dinheiro vai para a mão de uma pessoa só, o que é que acontece? Essa pessoa não consegue gastar todo o dinheiro. Então, pouco daquela montanha de dinheiro vai para a circulação de uma pessoa que essa pessoa não consegue gastar. Imagine assim, uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês e tem uma família com 2 filhos, com 2 filhos, ele vai gastar, essa família vai gastar os R$ 5.000, porque precisa gastar, porque paga escola, porque paga alimentação, porque paga transporte, porque vai gastar os R$ 5.000. Esses R$ 5.000 vai ser voltar todinho para a economia. Se você tem uma pessoa que ganha US$ 10 milhões, por mais que essa pessoa tenha uma vida com muito luxo, mas ela não consegue gastar os 10 milhões. Ela vai gastar digamos assim, 1 milhão, gastando muito, e 9 vai guardar. E aí você diz assim, não, mas esse dinheiro fica na poupança, esse dinheiro rende, esse dinheiro é bom para o Brasil. Não, porque essa pessoa, como tem muito dinheiro, ela consegue mandar para fora. Então, é muito melhor ter milhões de pessoas ao redor do Brasil ganhando 5.000 cada um, porque aí somando 10 milhões, que esses 10 milhões voltam todinho para a economia, gastando e gerando emprego e renda, do que você ter uma pessoa ganhando 10 milhões. Então, é muito importante isso daí, boys and girls. Então, eu falei disso, né? Eu falei essa questão econômica, né? Ok? E a gente, por fim, vem para a agricultura orgânica, que é um tipo de agricultura que tem crescido bastante no Brasil, bastante mesmo no mundo, de uma maneira geral, e é muito importante, porque a agricultura orgânica ela preserva o meio ambiente, tá certo?
ela é saudável para a gente, porque ela não tem uso de agrotóxicos, tá certo? Ela garante a saúde da gente, ela garante a saúde do ecossistema, tá certo? E ela, ao contrário do que muita gente diz, ela também pode ser muito produtiva, ela pode ser muito, né, gerar um dinheiro legal. Então, a agricultura orgânica realmente é o caminho que a gente deve seguir, assim, de uma maneira geral, tá certo? E se encaixa melhor com os padrões da agricultura familiar, tá certo? Porque, como uma pessoa dedicada exclusivamente a isso, ele pode usar técnicas ali, né, de um cuidado maior com aquela agricultura ali, com aquele arado, né? Digamos, vamos a palavreada aí do agricultor, o arado ali, ele pode usar, cuidar de uma maneira melhor. E aí ele usa por exemplo, várias técnicas, por exemplo, adubação, adubo natural, fertilizantes naturais. Ele usa a rotatividade das culturas, né, das plantações. Então, ele planta uma macaxeira esse ano que vem ele já planta uma batata doce, no ano ele já planta um inhame, no outro ele já planta um feijão. Então, assim, ele gira, dá tempo da terra se recuperar. Você bota o feijão quer aquele tipo de nutriente. Você planta uma macaxeira, já quer outro. Já dá tempo da terra ela se recuperar, porque vai chover, vai vir vento, vai vir não sei o que, animais, né, fertilizantes, e aí aquela terra ela se recupera. Ou seja, você pode usar a mesma terra para o resto da vida. Ok? Boys and girls. Então, é mais ou menos isso daí. Só um comentário interessante, né? É, eu vou falar aqui porque está dentro do assunto, mas tentar falar de uma forma bem mais clara possível. Mas, por exemplo, um exemplo mundial, tá certo, de plantação de agricultura orgânica, né? Existe muito preconceito em relação a essa organização, mas uma organização que é um exemplo mundial disso daí é o MST, o Movimento dos Sem Terra, que é um grupo que invade terras que são improdutivas para poder se instalar e poder criar exatamente esse processo de agricultura familiar. Mas eles são mais organizados, eles formam cooperativas, né? Então, cada família planta um tipo de negócio diferente e eles se organizam para eles mesmos venderem aquilo ali em algum lugar, tá certo? Então, o MST, e inclusive tem um economista, tá certo? Se vocês quiserem pesquisar depois, ou com o papai e com a mamãe, chamado Eduardo Moreira, que está ajudando o MST a abrir como se fosse uma espécie de ações na Bolsa de Valores, em que as pessoas compram ações do MST, o MST investe, pega esse dinheiro, investe na cultura deles e depois paga o que a gente chama de dividendos. É como se fosse um lucro, é como se fosse assim. A Bolsa de Valores funciona dessa forma. Eu te empresto um dinheiro, você usa esse dinheiro, depois, quando você tiver a sua produção, você vai vender a sua produção e aí você me paga o meu dinheiro de volta e mais um pouquinho. É mais ou menos o mercado de bolsa de valores funciona como se fosse um intermediário disso daí. É bom para quem está investindo, porque o seu dinheiro está parado, você está ganhando um dinheirinho em cima dele, e é bom também para quem está pegando emprestado, porque, teoricamente, é a forma mais barata de você pegar dinheiro, porque trabalha em cima do risco, né? Também tem a questão do risco. Se a pessoa perder, digamos, a plantação por alguma razão, você perde o seu dinheiro. Então, e ele só paga depois que todo o processo acontecer. Ele plantar, nascer, colher, vender, lucrar e poder pagar de volta. Ok? A gente tem outras formas aqui, mas eu não vou me adentrar aqui, né? Tem a agricultura biodinâmica, que é com transgênicos, né? Antibióticos, hormônios, que a gente usa muito aqui, ó, na nossa soja, plantação de soja, né? Agricultura regenerativa, tá certo? A gente tem a agricultura sintrópica, que aí é dentro da floresta mesmo, agricultura biológica. Então, tem vários outros conceitos aqui, ó. Permacultura, que já é um tipo de filosofia de vida, e por aí vai. Eu não vou perder muito tempo, porque a gente tem 5 minutinhos e eu queria falar sobre isso, ó, sobre a questão do aquecimento global, né? Climate Change, Agriculture and Food Security, e segurança alimentar, né? Como eu falei, infelizmente, no Brasil a gente tem em torno, isso daí parece um número gigantesco, mas
E é assustador saber que quase metade da população, ou seja, para cada 2 pessoas no Brasil, praticamente uma hoje está com medo de não ter o que comer. É assustador, boys and girls, né? Vamos ver isso numa escala mundial. Então, global food demand is projected to increase at least 60% in 2050, about 2006 levels. Então, aqui, ó, a produção de alimentos vai crescer em torno de 60% em relação comparado a 2006, isso para 2050. O que é que significa? Significa que se a produção cresce, a gente vai precisar de mais terra. Obviamente, a população mundial está crescendo. A população mundial crescendo, precisa se comer mais. As pessoas também estão comendo melhor. À medida que muitas pessoas saem da linha de pobreza, as pessoas querem comer melhor. E aí gera-se uma demanda, né? A gente gera-se uma necessidade de se produzir mais para dar conta dessa vontade das pessoas de consumir, tá certo? Então, aí vai se precisar de mais terra. Então, o que é que acontece? A gente precisa criar estratégias. Os governos, as instituições, elas precisam desenvolver estratégias para ampliar essa produção de alimentos sem criar esse impacto gigantesco que está criando no momento no meio ambiente, tá certo? O Brasil está no meio disso, assim, tá no epicentro, digamos assim, desse problema, porque hoje a gente tem, digamos assim, o pulmão do mundo, né? Assim, a última grande floresta, a maior floresta do mundo, e assim, o que resta dela, né, na verdade? A gente tem situações aí já entrando em estado de calamidade, a gente tem aí estudos mostrando que até o final dessa década, se a gente não parar com o desmatamento que está acontecendo de maneira avassaladora na Amazônia, ela vai estar abaixo de 50%, a gente vai ter destruído 50% dela. E a partir do momento que a gente destrói 50% dela, ela entra num processo de autodestruição, porque ela é um organismo, digamos, um organismo vivo, né? As plantas, os animais, os ecossistemas, o ecossistema, o bioma, eles dependem uns dos outros. Quando você destrói 50% disso, é como se você tivesse cortado 50% de um corpo, né? Como se pegar um corpo e cortar 50% dele. Esse corpo ele pode sobreviver, dependendo da parte que você corta fora, né? Mas a chance dele não sobreviver é enorme, 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 é quase inexistente, tá certo? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo com com a nossa Amazônia e por conta exatamente disso, desse avanço aí da produção, da agricultura, tá certo? E isso vai gerando vários problemas, a gente em Recife está vendo agora, né? A gente está em pleno agosto e chovendo pra caramba, chovendo, causando problemas, enquanto a gente não via esse volume de chuvas tão grande. Então, cada vez mais isso vai acontecer, cada vez mais vai ser imprevisível o clima. Cada vez mais vocês vão ver, né? Vocês estão vendo agora, tá um frio danado, né? Quem não tem chuveiro elétrico aí para tomar um banho é um sofrimento. Estão reclamando do frio, né? Vamos ver no verão o que é que vai acontecer. Vai ser um calor dos infernos, né? Como quem diz, né? Porque é isso, assim, os extremos vão começar a acontecer, muita chuva, muito frio no momento, depois muito calor, muito tempo sem chover. Então, a gente tem que até que agradecer que está chovendo agora, porque no verão se prepare para o calor infernal. E isso é por conta exatamente da destruição do meio ambiente. A agricultura tem uma parte forte nisso daí, né? Também tem outras, tem a emissão de gases poluentes, né? Tem várias outras razões aí pela qual a gente também precisa culpar, mas a agricultura é uma das grandes, tá certo? Nesse caso, ok? Então, that's it, boys and girls. Então, vamos encerrar por aqui hoje a nossa aula, tá certo? Que é como homework, eu queria que vocês fizessem exatamente uma pesquisa, tá certo? De como a agricultura causa impacto no meio ambiente. Quais impactos causa? Pelo menos um. Precisa vários, não. Pesquise um parágrafozinho explicando a razão, a agricultura,
de larga escala, né? Toda ela causa, mas assim, a de larga escala é pior. A agricultura causa impacto negativo no meio ambiente por conta disso, 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 disso. Você pega, bota no tradutor, copia, joga aqui no WhatsApp para a gente corrigir e dar o feedback. Ok, boys and girls, lembrem-se, não esqueçam de fazer o homework, não esqueçam de assistir às aulas da gente, que a prova está chegando. Alrighty, thank you very much and see you next time.